Juliana, é o seguinte, mesmo na faculdade, a gente já via bem poucas alunas em relação a alunos em filosofia. Professoras, por exemplo, quem passa pela PUC do Rio Grande do Sul, não vê professoras, né? Na URGS a realidade é um pouco diferente, mas não é tão diferente assim, não, né? E parece que, por exemplo, quanto mais vai avançando, eu me lembro quando eu fazia o mestrado, parece que havia até um exercício de silenciamento ali em relação às alunas, né? Eu ouvia isso por parte de colegas, e os professores pouco se manifestavam, pouco se interessavam em entrar nessas questões, né? Fica aí a crítica. Se você foi meu professor no mestrado e doutorado, fica a crítica aí para você, porque acho que dá para botar todos no balaio nesse sentido. Não sei para evitar confronto e etc, etc. Mas seguindo aqui, a pergunta assim, filosofia hoje, como tu acha que está essa relação da filosofia hoje com as mulheres, como as mulheres são vistas na filosofia hoje? Tu acha que, bom, dá a tua visão, tua vivência, tua experiência, até como professoras, né, aí nos ensinos médios, fundamentais, qual a tua visão, então, qual a tua visão sobre a questão de como a filosofia vê as mulheres hoje, Juliana? Sim, a percepção hoje das mulheres na filosofia, infelizmente, não é muito diferente de antigamente. Só que hoje em dia tem uma outra roupagem, né? Ou seja, por mais que agora a gente ouça falar de algumas mulheres filósofas, isso não significa que de fato elas ainda são reconhecidas nesse meio, né? Isso falando da filosofia, mas se a gente for analisar outras áreas aí, que também são tidas como áreas masculinas, também acontece a mesma coisa. Não é porque hoje as mulheres podem votar, podem se candidatar a cargos políticos, ou podem fazer uma faculdade de filosofia, enfim, que elas realmente têm um espaço dentro da filosofia. Né? O que a gente pode perceber, e eu retorno naquele meu conceito lá de era da sutileza, né, que o machismo, ele hoje em dia é sutil, é nesse sentido. Dá uma falsa ideia de que porque tu pode falar de filosofia, ou porque tu pode te formar, ou porque, tá aberto aí, bem se tu quer, parece que te aceitam. Mas o fato de tu estar lá dentro não é fácil. As mulheres, até hoje, relatos de colegas, experiências minhas, não é fácil, porque é muito mais difícil para uma mulher se formar em filosofia hoje em dia do que para um homem. Porque ainda há essa resistência, ainda há essa discriminação, esses preconceitos que ocorrem de forma camuflada, né? E acabam nos deixando dúvida, mas será que realmente eu estou sofrendo isso? Ou será... Um exemplo é nos debates na universidade, onde uma mulher expõe a sua visão e, de repente, ela expôs a visão, ninguém comentou nada. E, de repente, um colega levanta a mão lá e expõe a sua visão. Ou seja, ele falou exatamente o que ela falou, só que em outras palavras. Aí se dá ouvido a ele e não a mulher. Por quê? Porque, de alguma forma, ainda se acha que o homem ali é ele que tem o poder da fala, é ele que obtém o conhecimento. Posso trazer um exemplo de colegas minhas relatando, já na pós-graduação, uma experiência muito visível, que na sala de aula a maioria era homem, e assim como colocou, existem os homens que estão buscando se desconstruir, tem aqueles outros que dizem que são desconstruídos e no fundo não são, fica só no discurso também. Nessa experiência que ela teve foram apresentações de trabalho, onde quando os colegas homens estavam apresentando, um colega em específico participava, ficava atento às apresentações desses colegas homens, e quando chegou a vez dela falar, ou seja, apresentar o seu trabalho, ele simplesmente abriu o notebook e ficou fazendo pesquisas ali, ou seja, não prestou atenção no trabalho exposto dela. Ou seja, será que isso aí realmente, não, é coincidência? Ou seja, em todos os colegas homens ele participava, ficava atento, e quando chegava uma mulher para falar, ele simplesmente não demonstrava a mesma atenção nem participação.
Então, são coisas que acontecem ainda. Então, a gente está muito longe de achar que as mulheres estão inseridas na filosofia. Tá? O fato de estar lá não significa que realmente elas ainda têm os seus trabalhos reconhecidos. Então, falar hoje aqui sobre as mulheres na filosofia é um tema emergente, ou seja, a gente precisa ainda discutir, né? Que é, voltando lá na questão do movimento feminista, né, do movimento lá das sufragistas, elas achando que agora eu tenho direito de voto, mas só o direito, depois elas foram perceber que elas tendo o direito de voto não fazia delas pessoas que eram consideradas capazes e participativas da sociedade, ou seja, os homens ainda predominavam, né, no meio, decidindo pelas mulheres, enfim. E é a mesma coisa que acontece. Eu posso trazer aqui para vocês também outras experiências que mostram isso, que foi uma vez que eu estava no mestrado e fui apresentar um trabalho meu num evento lá da PUC que tinha de científico, né, trabalho científico, e fui mostrar a história da filosofia, eu falei dos discursos de alguns filósofos e mencionei o John Stuart Mill, né? Eu mencionei e disse, olha, nem todos os filósofos pensavam isso sobre as mulheres, há os que realmente acreditavam na igualdade. E mencionei o livro dele, A Sujeição das Mulheres, e aí um colega do doutorado lá da filosofia levantou a mão e disse assim, olha, ele usou exatamente essas palavras. Na época ele escreveu esse livro aí só para pegar mulher. E aí todo mundo na sala começou a rir. Entendeu? Ou seja, ele fez um comentário, uma piadinha ali que está retratando de forma sutil o que realmente pensa. Ou seja, quando eu menciono que existiu um homem que conseguia ver a igualdade entre homem e mulher, ele tenta tirar o crédito, né, disso, afirmando que, na verdade, no fundo, ele não reconhecia a igualdade. No fundo, ele tinha um objetivo que era pegar mulher, ou seja, até reforçando a visão de que mulher é o quê? Capacidade cognitiva nenhuma, ela serve como mero objeto para o homem, ou seja, aquele homem que se mostra interessado nesse assunto tem alguma coisa por trás. E aí eu mencionei, olha, pelo que eu estudei e vi, ele foi casado com a Taylor, que foi a primeira mulher a criar a petição para o voto feminino, né? Então, eles foram casados. Eu falei, eu acredito que, devido à experiência dele, por também ter uma parceira assim, ele tenha sido influenciado de alguma forma positiva. E ele ainda complementou. Eles só foram casados 6 anos. Ou seja, ainda tentando descredibilizar toda a situação. Então, a gente pensa assim, 6 anos foi o que eu disse, 6 anos para mim é um bom tempo, né? Hoje em dia a gente faz uma tese de doutorado aí em 4 anos, então se 6 anos é pouco, então a tese que ele estava escrevendo lá, em 4 anos, não seria suficiente para ele comprovar nada, né? Já que 6 anos é pouco tempo. Então, existem muitas outras coisas. Também falando com colegas meus, lá na PUC, da questão da Márcia Tiburi. Uma vez a gente estava conversando e um colega chegou e disse assim, não, a Márcia Tiburi realmente ela é inteligente. Eu vi um vídeo dela, uma entrevista, não lembro agora, não recordo direito, em que ela falava sobre Adorno. Nossa, a mulher sabia tudo sobre Adorno, ou seja, ela é inteligente porque ela não fala só sobre feminismo e mulheres. Ou seja, isso aí a gente também mostra o quê? Que ele só considerou ela como uma pessoa capaz e inteligente porque ela sabia tudo sobre Adorno, né? Mas o fato dela saber sobre feminismo, sobre a situação das mulheres, isso não torna ela inteligente porque é das mulheres. Outra coisa que eu posso trazer é em relação ao evento que eu organizei lá na PUC. O primeiro evento sobre as mulheres na filosofia, em que a gente se preocupou com o espaço do auditório, porque veio muita gente de fora. Só que o que acontece? A maior parte do público eram mulheres. Tinham poucos. E aí, eu posso dizer que só ele assistiu por alguns segundos uma das falas, não ficou até o final. Ou seja, os professores lá da PUC de filosofia, num evento que fale sobre a mulher, que foi o primeiro evento, eles não participaram. Ou seja, por quê? Falar de mulher, falar de feminismo, se entende
parece que é destinado ao público feminino só. Isso é um assunto que se limita só às mulheres, né? E então isso aí mostra também que por que os professores homens e os colegas homens da filosofia, quando tem um evento que mostra a presença das mulheres e de filósofas, por que não há curiosidade em saber dessa parte que participou da história da filosofia, né? Então a gente percebe também, né, respondendo a pergunta de como que é a percepção hoje em dia das mulheres na filosofia, não mudou muito, por isso que a gente está aí, presente, tentando trazer livros, tentando trazer debates, para que realmente, de alguma forma, a gente consiga trazer a real história da filosofia, né? Que não é uma história só de filósofos homens, mas de filósofas também. Juliana, aqui, minha esposa está assistindo ali, mandou as palminhas, e ela tem uma máxima, minha esposa tem uma máxima que é a seguinte, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, na verdade, quando o teu colega lá na pós-graduação, um doutorando, é considerado a elite intelectual do país, ele não estava brincando, na verdade, ali ele estava falando muito sério. Ali ele estava falando das coisas mais íntimas e que, de fato, ele acreditava e não tinha a coragem de falar diretamente. E porque não tinha os argumentos, obviamente. Os argumentos não tinham estrutura, então ele transforma numa brincadeira para tentar te silenciar, te tornar invisível no meio daquilo ali. De certa forma, é um exemplo que sintetiza muito do que a gente falou aí durante toda essa live, né? Então, na verdade, é um baita exemplo. E eu, assim, eu vou te dizer que, principalmente na pós-graduação, eu vi muito mais essas situações do que até na graduação. Porque na graduação a gente não tem tanto espaço da discussão, de estar falando. Às vezes a gente não tem a própria base teórica e tal, né? Mas ali na pós-graduação, que é uma disputa de egos, vamos admitir, inclusive entre os professores, inclusive entre os centros universitários, e assim vai. Mas não posso criticar muito, senão eles não deixam eu entrar no doutorado, né? Aliás, não deixaram até agora, mas tudo bem. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail. Manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!